Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Você já se sentiu que não era digno do perdão de Deus? Você já sentiu como se você não merecesse o perdão de Deus? Como se Deus não te perdoasse mais por causa dos seus pecados constantes? Porque você já pediu perdão a Deus e voltou a cair naquele mesmo pecado, e isso gerou em você um sentimento de que Deus não te perdoa mais. No nosso devocional de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre o perdão de Deus, que não depende necessariamente de um sentimento nosso, mas da promessa do próprio Deus. E nós podemos perceber isso em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos compreender que não adianta fazer uma confissão vazia. Não adianta você simplesmente se sentir mal porque pecou em algo, mas você já sabe que não quer lutar contra aquilo. Você se sente mal, mas você está numa situação em que aquilo não faz efeito mais em sua vida. Você pede perdão a Deus já pensando na próxima vez em que vai pecar. Então não é esse tipo de confissão de pecado que nós percebemos nesse versículo. É uma confissão de pecados que envolve uma conscientização real do que é o pecado e do que é o pecado que se está cometendo ali. Não é simplesmente achar que dizer e pedir perdão a Deus sem ter um coração sincero diante dele vai adiantar. Porque lembremos, Deus é onisciente. Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo de pensá-los. Antes mesmo da palavra nos chegar à boca, Deus já sabia o que nós iríamos dizer. Ele conhece todos os fios de cabelo que nós temos na cabeça. Deus sabe todas as coisas. Então, se nós estamos nos apresentando diante dele de maneira leviana, de maneira que não estamos com o coração ali, com o coração quebrantado de maneira real, de pedir perdão verdadeiro ao Senhor, não acho que isso vai adiantar. É necessário uma confissão verdadeira. O que Davi fala no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, agrada a Deus. Então, se você quer ter o perdão de Deus, é necessário que você peça esse perdão, confesse seus pecados, mas de maneira sincera, de maneira que você está se colocando ali, porque você reconhece os seus próprios pecados, mas também reconhece o perdão do Deus a quem você está confessando seus pecados. Então, confessar os pecados envolve você ter essa consciência de arrependimento real, verdadeiro, falar sobre os seus pecados a Deus e pedir perdão a Ele. E aqui nós temos a promessa da parte dele. Ele é fiel e justo. Perceba que a promessa de Deus aqui colocada é justamente no seu caráter. Está solidificada, está baseada no caráter de Deus, no caráter fiel dele. Deus é fiel. Então, se nós pedirmos da maneira certa, se nós confessarmos e nos arrependermos da maneira certa, Ele vai nos perdoar porque Ele é fiel. Você pode duvidar da fidelidade de qualquer pessoa, até da sua própria, mas não da de Deus. Deus é fiel, e se Ele promete, Ele cumpre. Além disso, Deus é justo, ou seja, Deus sempre vai agir com justiça. Deus sempre vai trazer o que é justo, conforme Ele quer. E o que Ele quer é sempre a justiça. O que Ele quer é sempre o melhor, é sempre o bom. Então Deus é fiel, Deus é justo. Deus é infinitamente fiel e infinitamente justo. Para quê? O versículo nos diz: para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O ato de Deus em nossas vidas é duplo. Nos perdoa e nos purifica. Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça.
quando sinceramente confessamos nossos pecados ao Senhor, por Ele ser fiel, por Ele ser justo, Ele nos perdoa os pecados. E nós precisamos acreditar de verdade nisso. Aquela consciência desesperada, mesmo depois de confessar e pedir perdão a Deus e saber que Ele perdoa. Mesmo assim ainda perdura em nossas mentes um sentimento de indignação, um sentimento de não sermos dignos. Isso é válido desde que você não desconfie das promessas de Deus. Então lembre-se, antes de se apegar ao seu sentimento, lembre-se, Deus prometeu, então Ele cumpre. E além do mais, perceba que a outra promessa que nós encontramos aqui, além do perdão, é a purificação de toda injustiça. Se nós pedirmos perdão, sinceramente, Ele vai nos purificar. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica dos pecados que cometemos. Não precisamos mais relembrá-los como se aquilo ainda fizesse parte de nossas vidas. Deus nos purifica de toda injustiça através do sangue de Jesus. Você crê nessas promessas de Deus para a sua vida? Você crê que Deus realmente perdoa os seus pecados? Confesse seus pecados a Jesus. Confesse seus pecados a Deus, crendo que Jesus lhe perdoa. Pelo sangue dele derramado na cruz, nós podemos ter vida e confessar nossos pecados, e ele nos purifica pelo seu sangue. Você já confessou pecados hoje? Você já se arrependeu de algum pecado que você cometeu ontem? Te desafio a tirar um tempo no dia de hoje para que você faça isso. Medite primeiramente no que você tem errado, cometido o pecado diante do Senhor. Sonde seu coração, veja o que você fez no dia de ontem ou na semana. E então ore ao Senhor, confessando esses pecados que você reconhece e pedindo perdão de Jesus, pelo sangue dele derramado naquela cruz. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje.